evoluiu a resposta. Boa noite para nós todos. Agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá para chegar aqui na casa do Senhor, para falar no amor dele e escutar a prece e a palestra que o Michel vai dar. Mas primeiramente nós vamos abrir a nossa casa pedindo a proteção divina do Senhor Jesus Cristo, que nos ilumine nos caminhos, nos oriente, para que nós possamos despertar e saber a verdade, para levar, Senhor, neste mundo, explicando, orientando a verdade. Senhor, meu Deus, graças te dou, Senhor, por mais um dia tu me dá a oportunidade de chegar na tua casa. Ou bom ou ruim, mas estou sempre na tua casa, agradecendo aqui por tudo que tu me dás. Pelo dia, pela noite, pelo pão de cada dia. Perdão, Senhor, por as minhas falhas, que eu não sou perfeita e ninguém na terra é. Para isso deixasse 10 mandamentos e ninguém cumpre. Agradeço, Pai, por a orientação que tu nos dás. Para nós trabalhar contigo tem que ser de corpo e de alma, sabendo ver os nossos defeitos e olhar os sofrimentos que nós passamos, para poder acordar para a verdade. Porque tu nos orienta, nos explica sobre isso tanto, por o nosso amor, e nós não sabemos te valorizar. Devemos muito a ti, Senhor, e não sabemos estender a mão para te agradecer. Perdão, Pai, por tudo, que ninguém é perfeito. Pai, visita os lares desses teus filhos que são tão distanciados da tua casa para se doutrinar. Abençoe, Senhor, os lares de cada um, tanto dos meus amigos como dos meus inimigos, meus familiares. Abençoa eles, Senhor, e protege. Dê força, Senhor, para que eles possam enxergar a verdade. E cada pedaço que lê possa tirar proveito do ensino que tu nos passa. Te peço, Pai Santo, que visite os lares, visite as casas de repouso, os orfanatos, os hospitais, a penitenciária e os plenários, que esse plenário está virado, misturado com as coisas espirituais, com as coisas de politicagem. Ó Deus, como está tudo virado nessa terra, e tu estás mostrando e o povo não quer aprender. Abençoando a redor do nosso lar, protegendo cada lar, dando pão de cada dia, fortalecendo a fé e praticar a verdade. Não adianta só dizer que eu tenho fé e não praticar a verdade. Sei que você tem que ser sincero e honesto. A Bíblia fala, mas a pessoa não sabe tirar do peito que tem dentro. Não sabe explicar. Aí fala de outro jeito para poder incentivar as pessoas, levar para a perdição, Pai. Como tem. Então a gente tem que cuidar do que a gente faz. Não olhar os defeitos dos outros, porque cabe a Deus. A julgar não a mim. Dá-nos força e luz, abençoa, Senhor, e proteja-nos a mais e mais. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e da força divina, eu te agradeço, Senhor, que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdão e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-me, ó Deus, de todos os males, que assim seja. Amém. Eu estou com falta de vista, que eu tenho que ir ao médico, mas por enquanto eu vou ainda ver se eu consigo ler. Meu Deus, cada vez que eu vou pegar, sai. Aqui.
eu vou ler Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. A paciência. Essa paciência é doce. Mas para quem tem fé e pratica, é uma bênção. A dor é uma bênção que Deus envia ao seu eleito. Não vos afligis, pois quando sofredes, mas bendizei ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede paciente e paciência. E também uma caridade é dever praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há um bem mais penoso e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus coloca sobre o vosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência em prática e na prova, que não tem. A vida é fácil, eu sei, e ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinete que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, a consolação e a compensação que temos por outro lado. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhar para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de nós e não tinha nada a se censurar. Quando que vós tendes vossos passados, espiar e fortalecer vós para o futuro. Sede, pois, um paciente, sede cristão. Essas palavras encerram um espírito amigo que lhe orienta. Que assim seja. E é verdade. O sofrimento da gente é para ver até onde nós vamos. Se nós sabemos ter paciência, se não sabemos, é com a dor que a gente sente o sofrimento da gente. Então é isso que ele diz, para nós ser paciente e sofrer, porque ele sofreu por nós, que nós não podemos sofrer dos atos que nós cometemos. E ele não tinha nada para cometer, o sofrimento dele, mas fez pelo amor em nós. Mas ninguém aceita, ninguém acredita. Aí quanto mais nós pega, mais nós apanhamos. Quanto mais nós duvidamos de Deus, mais apanhamos. E quando a pessoa entende, se entrega de corpo e alma, a gente já sabe entender alguma coisa. Então sofre, tem que ter paciência, sofrimento, para depois aliviar tudo. Porque não é para sempre. Tudo não é para sempre nessa terra, né? Sim. Era isso? É. Vamos lá. Vamos raciocinar a base das escrituras. Eu separei aqui. Então posso fechar, né? Pode. Em Atos dos Apóstolos, nas escrituras, o problema quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, as espiritualidades superiores deixaram esse livro para nós estudar como é que as espiritualidades operam no mundo espiritual para trazer a atenção de nós, encarnado, teimoso, cheio de amor próprio, cheio de é melhor do que todo mundo, né?
dono do seu nariz, que se afunda o tempo todo, para mostrar a nossa inferioridade. Um desses personagens, em Atos dos Apóstolos, é chamado Paulo de Tarso. Nada mais do que Saulo era quase um ministro na sinagoga quando Cristo chamou ele. Só que Saulo ele era um fariseu, né? E os fariseus cumpriam à risca a lei de Moisés. No entanto, foi o povo que mais não acreditou no Cristo e mais tramou contra o Cristo, né? Chamado fariseu, o farisaísmo, né? Aí Saulo, quem não concordasse com Saulo, Saulo mandava matar. Nós, muitas vezes, temos esse comportamento não de matar, mas a gente se isola do mundo, das pessoas que não comungam com a nosso modo de pensar, de comer, de vestir, de beber, de rezar. Então a gente fez igual a Saulo, a gente só não mata, porque a gente sabe que a gente vai preso, mas a gente se isola do mundo. Então como é que Cristo faz para nos trazer a realidade que nós vivemos no universo, para nos trazer esse entendimento que se eu desencarnar hoje, o espiritismo não vai acabar, o mundo não vai parar de girar, não vai parar de chover, a galáxia vai girar, o céu vai continuar brilhando. Olha a nossa inferioridade. Eu quero ver não sei o que, quando eu vou fazer o que. Vai tudo a mesma coisa, infeliz. Tudo a mesma coisa. Quero ver como é que vai ser de Deus, só pode dizer quando eu morrer. Paulo era assim. Tão certo é que antes dele se converter, não é para a gente ler isso aqui, mas como ele se converteu? É para a gente entender que a gente, mesmo estando numa religião, mesmo tendo dom mediúnico, a gente pode estar numa treva espiritual terrível e não consegue enxergar o que Deus está nos falando na realidade do dia a dia. Na realidade do dia a dia. Só eu sou, só eu me basto, só eu não sei o que. Coitado, vai peregrinar muitas encarnações no deserto. Demais, só Deus tem a misericórdia da tua alma. Então, voltando aqui, Saulo, nós vamos falar sobre esse personagem, por quê? Porque Emmanuel vai falar sobre isso no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, aonde Cristo diz assim para ele, ele era um religioso, só que ele tinha vários problemas interiores. Que problemas interiores? Ele amava uma mulher, que essa mulher morreu, não está na Bíblia, mas está psicografado. Ele amava uma mulher, ele matou o irmão da mulher dele, sem ele, da pretendida, sem ele que foi, né, o cunhado dele, no caso. Isso, o irmão da mulher dele, da pretendente. O cunhado matou o cunhado dele, o Estevão. E então ele ficou azedo. E ele caiu mais de cabeça ainda com o falecimento, né, com a desencarnação de Jesus Cristo, nosso Senhor, a volta do mundo espiritual, estava se fundando naquele tempo o Caminho. Era o nome que se dava à igreja lá naquela época. Vamos dar o nome de igreja, né? Ou centro espírita, pronto, naquela época lá. E ele, como não entendia que de tempo em tempo Cristo envia seres de uma evolução suprema na Terra para falar de coisas novas, para evoluir, ele estava lá na época de Moisés ainda. Vocês veem só, 2000 anos fazia que Moisés tinha desencarnado. Trouxe lá as leis, passaram pelo aqui e chegou Cristo. Cristo deu outro salto, só que ele ficou lá ainda, 2000 anos atrás. Para ele entender que Cristo é um novo processo, nós estamos referindo a ele, mas quantos passam por isso? Apanhou amargamente.
É igual nossos irmãos hoje na fileira do Espiritismo, que acham que Espiritismo é falar com o morto, que acham que Espiritismo é, sei lá, eu não sei. Não é nada disso. Nada diz que Espiritismo é só mediunidade. Não é nada. Os egípcios tinham mediunidade. Na Assíria tinha mediunidade, até hoje tem. Na Babilônia tinha mediunidade, até hoje tem. Hoje não, porque já se foi aquilo lá, né? Então toda a mediunidade não é sinônimo de salvação. Então, assim, o mundo não estaria perdido. E isso Saulo não entendeu. Mas por que ele não entendeu? Porque o nosso espírito tem a infeliz, como é que eu posso explicar isso? A infeliz vontade de parar no tempo. Por uma sede de vingança, por Deus levou meu filho embora. Ou levou a minha mulher, ou levou a minha mãe. Quantas pessoas param no tempo por causa disso? Vem no centro espírita, não consegue entender esse processo. É por isso que eu digo aqui, todo mundo sabe que não vai levar nada. Mas o que se tira Deus já não presta. Vocês estão vendo que a hipocrisia de Saulo de Tarso, antes de se tornar Paulo. A hipocrisia de Saulo. Quanta coisa a gente que é novo tem que abdicar para estar aqui representando o mundo espiritual. É verdade ou não é? É verdade. Quanta coisa a gente tem que abdicar. Eu não posso querer servir a Deus e estar me esbaldando com mamon. Não existe isso aí. E Saulo não entendia isso. E quanta gente que enferga a mão não faz isso. Por quê? Não sei, mas cada um que leva a sua vida. Mas o Espiritismo, quando bem compreendido, sentido e amado, é libertador. Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, está no capítulo do Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, um baita de um emissário que a Terra teve, né? Um baita de um emissário. Porque eu aproveito. E Emmanuel vai dizer, essa situação que eu falei para vocês de Saulo de Tarso, ele dá o título de aguilhões. O que é aguilhão? Aguilhão antigamente era aquilo que nos prendia dentro da masmorra, na cela, nos pés e nas mãos, que mantinha a gente preso, aguilhões. Não tinha como a gente fugir dali. Então, quando o Cristo vê que Saulo de Tarso que estava sendo usado pelas trevas, era um espírito de uma evolução boa, mas que ele se deixou se levar pela vingança, pela revolta, né? Ele foi tomado pelas trevas para começar a querer matar os cristãos. Então Cristo interviu nisso e aparece para ele quando ele estava indo matar Ananias. Aí Cristo diz assim para ele, eu vou ler na Bíblia para vocês, porque isso aqui foi extraído do livro de Atos dos Apóstolos 9:5. Ele perguntou, é o Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Então ele apareceu para Saulo, e Saulo diz, quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo, a quem você persegue. Então Saulo, fariseu, não acreditava na vida após a morte. Prestem atenção nisso. Farisaísmo não acreditava na vida após a morte. Então ele viu Cristo e ficou, meu Deus, está falando comigo. Então é algo que está vivo. Então ele se despertou. Se despertou muito novo, tá, gente? Diz aqui as escrituras que 25, no máximo 30 anos de idade, ele se despertou. Mas só que o problema é despertar e a gente respeitar o processo de purificação
Que processo é esse? É a gente se limpar da nhaca, do preconceito, das trevas, do ódio, da sede de vingança, da revolta, perdoar, aprender a amar a diversidade. Né? É muito bonito em palavra, a prática que é o problema. É muito bonito em palavra. Pratiquem que daí fica bonitinho. Em palavra que tudo é lindo. Ó. Então Cristo vai dizer assim para eu, essa palestra é para nos libertar dos nossos aguilhões. Daquilo que às vezes a gente tanto quer e Cristo não quer nos dar porque vai nos enterrar mais ainda. Ah, eu quero tanto um love. Ah, eu quero tanto ter uma empresa. Ah, eu quero tanto... Isso é certo que todo mundo tem todo mundo não, me perdoa o que eu estou dizendo. Mas grande parte dos homens tem arrombado essa porta e entrado por esse meio e se corrompido. Não deixaram os aguilhões de lado daquilo que Cristo tirou do caminho para progredir. Estão presos nas ilusões da fortuna. Estão presos. Então, quando a gente lê isso, meu Deus, como Allan Kardec era inteligente, não consegue destrinchar isso aqui pro dia a dia. Ó, meu Deus, como é lindo. Esse é o problema. Aguilhões. Será que nós não estamos presos em alguma coisa? Na matéria, nas viciações. Quem está perdido no mundo está feliz. Um exemplo, está em queda. Emmanuel mesmo diz, quem está em queda nunca está triste. Porque está iludido, né? Como nós estávamos também. Iludidíssimos. Tivemos que passar por uma obsessão terrível. Outros isso, outros aquilo, outros aquilo. Cada forma, o Jesus Cristo puxa nós para nos chamar a nossa atenção. Então Emmanuel vai rezar assim, ó. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. O caminho nosso evolutivo. Cada encarnação nossa, nós vamos estar em palco diferente, nós vamos ter, né, coisas que vai nos prender para a gente sair daquilo, para nos evoluir. A gente às vezes pode morrer preso. Morre preso ali. Numa mágoa, num ressentimento, num ódio. Não consegue perdoar. Aí não evolui, fica estacionário. De outro modo, mas isso tudo porque, ó, de outro modo, se não fosse assim, os aguilhões que nos prendem, não enxergaríamos a porta redentora. Por isso é que eu digo nas minhas palestras, nessa terra ninguém está sobre a carne seca. Nós somos a própria carne seca. Hoje nós somos uma folha verde e amanhã podemos estar murcho e morrer agora. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com família, sem família. A nossa ignorância ou a nossa falta de percepção do todo, né? A nossa mente de Homo sapiens, enquanto encarnada, ela é pequena demais. Nós somos muito pequenininhos demais. Entrega-se a Deus aos filhos da criação inteira. Entrega-se Deus, olha o que ele fala. Deus se entrega. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-nos a nos elevar por 1000 modos diferentes. Como é que Deus nos estimula a gente nos elevar no amor por 1000 modos diferentes? Nos dando um emprego bom, mas a gente vai lá e começa a roubar e fazer falcatrua. Nos dando um casamento bom, mas a gente vai lá e começa a atrair o cônjuge. Nos dando filhos bons, mas a gente querendo sempre explorar os filhos, achando que a gente é dono dos filhos. 1000 modos ele vai nos dar. É o que Emmanuel está dizendo. 1000 modos. 1000 modos. A gente tem que botar a cabeça para funcionar. 1000 modos. 1000 modos. 1000. Nos chama para trabalhar numa casa espírita, mas aí a gente começa a querer que os outros façam aquilo que a gente quer perturbado. Não é assim que funciona. Por isso que a gente vê as pessoas riem da cara dos espíritas. Muitas vezes nós somos tidos como chacotá. Por quê?
Porque falar de espiritismo é se estribuchar e falar de futuro. Isso aí não tem nada a ver com espiritismo. Ou pustema, ou não sei o que lá, ou infecção de mão, ou jaleco branco. Não tem nada a ver. É isso aí, a gente... Mil modos. As pessoas se metem nas coisas sem estudar, sem compreender o que estão fazendo, preso nas obsessões, mesmo dentro de um centro espírita. Mesmo dentro de um centro. Aguilhões. Ou dentro de uma igreja, como vocês veem hoje, cheio de meme. Receber o Espírito Santo, começar a subir a parede. Não é verdade, gente, que eu estou falando? Cheio. Então não é isso. Aguilhões. Agora eu recebo o Espírito Santo. Primeiro não entra nada na gente. Eu começo a dar pirueta. Que Espírito Santo é esse perturbado? Eu estou falando de uma coisa só. Mas a gente tem que botar a mente para funcionar. Nesse sentido. Olha só. Entrega-se. Ele está dizendo que Deus se entrega para nós. Aos filhos da criação inteira, todos. Reparte com todos os tesouros do seu amor infinito. Estimula-nos a nós nos elevarmos por mil modos diferentes. Entretanto, existem ciclos numerosos como a Terra. Existem mundos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Vocês estão vendo? Aí eu sempre falo aqui nas minhas palestras, nesse mundo, nós temos um contraste terrível da desilusão. Nós temos lá na África seres que não têm roupa, água, são escassos de tudo. Tu vai para outro lado do mundo, nós temos lá terremoto engolindo tudo e todos. Nós temos no outro lado do mundo guerra por causa de terra. Tu vem aqui para o Brasil, tem de tudo quanto é maravilha, mas estão corrompidos pelo desejo e pela posse do ouro na corrupção. O que ele está dizendo aqui é o que eu estou explicando para vocês. Existem ciclos numerosos como a Terra em que as criaturas não se apercebem dessas realidades e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Então tem que vir no universo, na nossa galáxia, existem mundos como a Terra, onde você faliu num lugar, onde você vai espiar num mundo de prova e expiação como é o nosso. Se você for um mau político que corrompeu tudo, você vai para um lugar onde nem água você vai ter. Vai ser escasso em tudo para aprender a dar valor às coisas de Deus, infeliz. Usou mal a saúde que Deus te deu? Preciso falar alguma coisa, não? Usou mal a inteligência? Precisa eu falar alguma coisa? Não vai nem conseguir nem ler e nem escrever em próxima encarnação. Não foi Cristo que disse? Até o que ele tem vai ser tirado. Não sou eu que estou dizendo. É isso aqui, eu estou explicando isso. Então, nós não podemos nos queixar se nós estamos privados, porque expiação é isso. É tirar a chupeta. É tirar a chupeta. Tira a chupeta. E como é que fica? Se eu não sei dar valor a esse Deus, que é um Deus de todo mundo, dá o nome de Jeová, de Alá, de Buda, dá o nome que quiser. Isso não interessa. É um Deus só. E tem no Espiritismo dá o nome de mentor, na Igreja Católica dá o nome de anjo, em outro lugar dá o nome de Deva, em outro lugar dá o nome de Metatron. Não interessa. São os mensageiros do Cristo que trabalham para a harmonia do todo, vão lá e nos privam daquilo que a gente abusou. Hoje eu tenho um monte de dinheiro, mas eu pego esse dinheiro e eu só uso para me prostituir, eu só uso para corromper a consciência das pessoas para me conseguir aquilo que eu quero, né? Eu faço tudo de errado
a próxima encarnação, o que vai ser feito comigo? Eu não vou ter mais nada. Vou ter só para beber, comer e dormir. E agradece. Se não for tirado isso também. Porque a gente vê um monte de gente na sarjeta, né? Tem que botar a cabeça para funcionar. Meu Deus, que Deus de amor é esse? É de amor, sim. Mas se Ele nos der as coisas... É um mundo cheio de coração bom. É de pilha de coração bom. Coração bom lá. Estou para ver isso. Mexe na parte que me toca para ver. Ou vai ver o coração bom. O Hitler nascendo das trevas de novo. Perante tal inércia... Ó, o que eu estou falando para vocês aqui. Ó. Parado na ilusão. Parado, estagnado. Perante tal inércia, os mensageiros da providência... Olha só, que eu acabei de falar. E os ministros que cuidam dessas coisas, os mentores espirituais... usam de vários modos para nos chamar. Se nós não atendemos por amor, vem pelo amor. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa, olha só, os mensageiros da providência. Aqui ele não fala de anjo nem de mentor, ele fala dos mensageiros da providência. Aos quais se confiou a tarefa da iluminação dos que estacionam na sombra. Ele não está dizendo aqui que estacionam na felicidade, ele está estacionando na sombra. Porque se eu ser assim, hoje eu estou com saúde, mas amanhã eu não vou ter mais. Então eu vou fazer isso para me usar para Cristo, para ajudar as pessoas, para falar, né? Para ser útil. Se eu tenho muito dinheiro hoje, eu vou gerar emprego, em vez de eu corromper as consciências para me ter aquilo que eu quero. Então, tudo é feito enquanto o espírito encarnado não entende isso, fica num mundo como o nosso, que tem vários na galáxia para servir de aprendizado infeliz. Aí dói, não dói? Ai, meu Deus, o que é que eu fiz? Alguma coisa a gente fez. E Deus não é injusto. Olha quanta riqueza nós temos aqui no Brasil. Olha quanta riqueza espiritual, e os espíritas, olha aqui, quanta riqueza. Fico se degladiando entre si, quem é mais médio, quem é mais espírita, quem é mais vidente. Os nossos irmãos de outras denominações, em vez né, fico dizendo que Cristo é menor que eles ainda. Como é que a gente já viu isso, gente? Pelo amor, ele está ilusão na sombra. O que Deus vai fazer com uma criatura dessa? Eu não sei como vai fazer com nós para nós evoluir também. A gente vai ter que se largar da sombra. Todo mundo sabe, nós estávamos conversando, todo mundo sabe que vão morrer e não vai levar nada. Mas pega uma família que o patriarca e a matriarca têm muito bem material e dá para ir embora para vocês verem que palavra que eu vou usar para ver se não estão se matando já. Os coração bom. Coração bom é Jesus nosso Senhor. Aos quais se confiou a tarefa da iluminação dos que estacionam na sombra. Promovem recursos para que verifique o despertar. Saulo teve que aparecer Cristo para ele. Só que, eu sempre digo, talvez vocês vão ter que olhar essa palestra umas 50 vezes. O que esse moço está falando? Quando chega a um ponto de que a gente tem que ver Cristo para crer, nós vamos ter que sofrer muito encarnado. Igual Saulo. Por quê? Porque a providência não nos dá tesouro sem nos cobrar responsabilidade. Não nos dá tesouro sem nos cobrar responsabilidade na administração desse tesouro. Bom, Saulo, tu me viu. Tu tivesse que me ver para me crer. Agora tu vais ver o quanto tu vais ter que sofrer. Sou eu que estou dizendo? Não está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vá, porque esse homem é para mim um vaso, ele era vaso escolhido, sim, para levar o meu nome, bem como, pois eu mostrarei claramente a ele quantas coisas terá de sofrer pelo meu nome. Não disse que ele, é a salvação, ele vai comprar uma casa de praia, né? Ele vai ter bastante dinheiro, ele vai ter que sofrer.
Porque quanto mais nós somos teimosos com os emissários do Cristo, mais a gente sofre. Porque eles tiveram que dispensar mais a sua atenção para dominar um boi bravo. É o nosso caso. Como é que se domina um boi bravo? Amarrando os galhos e as pernas. Se alguém não quiser, vai ver como é que vocês dão um jeito num boi bravo. A gente tem que amarrar os chifres dele tudo, para ele não, às vezes corta os chifres, né? É um boi bravo. Um boi. Nós somos uma coisa terrível perdida no espaço. Tão certo é que a gente, em posse de poder, a gente destrói uma nação inteira jogando bomba atômica, né? E por que Deus não faz nada? Nós temos liberdade de ação. Todos nós temos. Todos temos. Todos. Mas vai ser cobrado, esse dom da liberdade vai ser cobrado. Ciente de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores. Ele não fala anjo, ele não fala mentor, ele está falando aqui, os gênios do mundo espiritual superior, e só pede às criaturas que lhe dirijam os braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões. Organizam. Onde é que nós vamos pegar ele para ele se acordar? Vamos jogar ele no hospital. Nós vamos tirar isso aqui dele que ele mais gosta. Ou dela, né? Não está dando jeito. Vai sofrendo, vai apanhando aqui, vai apanhando ali, vai ganhando aqui. Que a gente não apanha de todo, né? Passa a doença, depois vem sem dinheiro, sem serviço, né? E não dá certo uma coisa, não dá certo a outra, os aguilhões, e vai nos prendendo. E a gente vai dizer, é assim, o mundo é assim mesmo. Um dos piores aguilhões é a riqueza. Está no livro dos Espíritos. E agora? É um aguilhão e tanto. Hein? Como é que eles vão nos livrar dessa ilusão? Só Deus sabe. Não quero estar na pele de uma pessoa assim, tá? Só Deus sabe. Esses divinos emissários organizam. Olha só, que lindo, meu Deus. Mas aplica no dia a dia, quero ver. Lindo as palavras do Emmanuel. É um capítulo só. Duas pagininhas. 315, 316. Quase que uma palestra de 1 hora. Oi? Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. Nos incitar à queda, para nós aprender que a nossa fragilidade terrena. O sofrimento é para isso, nada mais que é para tirar nós da ilusão. É isso, gente. Aprende. Enquanto a gente não aprender isso, porque tem gente que nos persegue até hoje porque a gente derrubou o império há 2000 anos atrás. Não saiu dos aguilhões ainda e sofre, apanha, é preso, né? Vive na sarjeta, porque quer, teimoso, não é verdade? Teimoso, e acha que está me fazendo alguma coisa para mim. Não está fazendo nada para mim. Você está sofrendo. Você vai apanhar um monte, não de mim, porque é lei. Olha, eu vou ler de novo. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos. O que é incitamento? Eu vou te dar um império para ti agora, mas depois vai ser tirado. Eu vou te dar saúde, Michel, mas depois vai ser eu sei, o Senhor está certo. Com a velhice, processo natural, né? Às vezes por um lado, sei lá, não. Nada nos pertence, gente. Nada nos pertence. Mas quem é que para raciocinar nisso, né? Isso aqui é espiritismo. Vocês estão vendo o profundo que é isso? É profundo isso aqui. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres, a riqueza e a pobreza. Ele vem falando agora. Os incitamentos, a riqueza, a pobreza, a fealdade. Fealdade é o ódio. A formosura, a beleza,
o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo em benefício de todos nós. Em benefício. Olha só. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular. Cada existência, cada um de nós tem a nossa dificuldade particular. Uns são perseguidos com ser espiritual. Outros têm uma doença que tem que superar. Outros têm a riqueza, tem que saber lidar com a riqueza, senão tá bem. Outros têm não sei o quê. Cada um com as suas lutas de redentora. É isso. Simbolizando, cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida, está dizendo a minha, tua, analisa. Situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito de grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, se debater, não adianta, não, eu quero ficar lá, eu quero matar todo mundo. Esse era o objetivo dele, da revolta que ele carregava, né? Tudo foi cortado dele. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Basta ir no centro, tomar passe, água fudeu, acabou-se. Ah, coitado. Falar com o espírito, coitado. Porque o processo não é esse. O processo é eu me livrar dessas loucuras que a gente tem dentro da gente. Do espírito, não é a carne. A carne não se... A nossa carne sente frio, sede e fome. Pronto. O restante é processo espiritual. Nosso espírito, angústia, medo, ganância, ódio, sofrimento. É o nosso espírito que sente. E nós temos que tomar atento a isso. Não estamos aqui para dar aula de moralidade para ninguém, mas para mostrar que a gente já está no processo. Nós estamos no processo. Esse é o caminho. Jesus é o caminho. É ele que diz assim para os emissários. Agora vocês vão lá, peguem o Michel e tira essa mamadeira dele aqui. Tira. Eles vão lá e tiram. Agora vocês botem essa mamadeira aqui no caminho dele. Pá. Só para nós se acordar. A gente tem que ser grato ao Cristo porque Ele é a sabedoria suprema. Ele é a sabedoria suprema. Eu ficar de ódio, de revolta, querendo atrapalhar a vida dos outros, eu só vou atrapalhar a minha como já está atrapalhada há 3.500 anos aí. E não se exemplam. Não se exemplam. Não consigo. A inferioridade do espírito humano nessa terra ela é tamanha que eu, sendo praticante do espírito, eu fico de boca aberta, gente. Deixa eu confessar para vocês uma coisa. Nossa, eu converso com ela. A gente fica de boca aberta. De tamanha inferioridade. Ficar agarrado em cadeira de roda. É uma loucura. Certo, gente? Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Grato. Se puder compartilhar, fiquem à vontade, tá?